Antes eu enxergava os editais como algo distante. Depois da capacitação eu vi que são ferramentas poderosas para mim, né? As coisas estão dentro de casa e a gente não sabe. Então, assim, eu acho que a maior barreira que a gente tem que vencer hoje é o combate à desinformação. Os impactos dos editais na comunidade xerez têm motivado, né, a produzir os materiais. Como é tudo novo, pelas próprias leis serem novas, as pessoas que querem participar dos editais, elas estão se organizando mais rápido. O teatro, na minha infância, começou como começa na vida de todas as crianças, a brincadeira, né? Do cavalo de pau, o boizinho de Jatobá. Quando na escola, mesmo lá no interior, tinha as apresentaçõezinhas das crianças, né? Fazer uma poesia, representava o pai e a mãe. E aí eu senti que eu tinha gosto por aquilo, mais do que as outras crianças daquela convivência. E quando já aos 20 anos eu vou para São Paulo e eu tive a oportunidade de participar do evento Paixão de Cristo que existia lá. Teatro ao ar livre, onde não exigia assim muita coisa, era a vontade da pessoa ir, e eu acabei indo e aí eu percebi que realmente eu me identificava com aquela área, né, com aquele viés artístico. Em 91 eu vim para Miracema. E aí chegando aqui encontro o professor Ronaldo, que estava vindo de Pacatuba, do Ceará, lá do Seminário dos Capuchinhos, onde tinha toda uma vivência mais forte com a Bíblia, né? E aí nós resolvemos que poderíamos criar o evento Paixão de Cristo em Miracema. E esse evento foi então um dos que Miracema ganhou fortemente, com apresentações durante 10 anos em praça pública, mais de 5 a 10 mil pessoas em cada apresentação. Então foi aí que realmente consolidou, confirmou em mim que o teatro, além de ele dar uma satisfação individual, pessoal, ele traz uma imagem de uma aceitação coletiva muito forte e impactando positivamente as pessoas. E hoje, já com essa idade, eu encontro pessoas que assistiram à apresentação há 20, 30 anos atrás, né? E comentam ainda com saudade daquele momento, né? O trabalho que marcou mais a minha vida no teatro, a apresentação, o espetáculo Tupi or No Tupi, o Mauri de Castro, que é um cara grande dentro do universo teatral artístico, né? Foi até um global. E aí, quando ele foi contemplado nesse projeto da Brasil Telecom para ministrar oficinas de teatro em 10 cidades do Tocantins, Miracema foi contemplada também entre essas 10 cidades. E aí eu participei e no final foi montado um espetáculo, né, que é Tupi or No Tupi, uma sátira em relação ao descobrimento do Brasil, umas coisas interessantes aí que a gente olha de um jeito e enxerga de outro, né? Então foi muito bacana. E a gente aprendeu um pouco mais sobre o fazer teatro. Parabéns, parabéns, meus mais sinceros parabéns. Mancada, deputado. Erramos de merenda e não foi no velório. Vai sair da sua comissão esse fora, viu, sua? Mas a profissionalização mesmo oficial que deu direito à DRT, que a gente tem hoje, foi já aqui com o Mauri de Castro, nessa montagem do espetáculo. A gente foi em Anápolis e veio a banca de Goiânia, parece que tinha pessoas também de Minas Gerais para fazer a avaliação do pessoal. Aí fomos daqui de Miracema, foi uma galera de Palmas também, né? E lá a gente conseguiu ser avaliado e classificado, né? Aprovado para tirar a DRT. Essa nova formatação do relacionamento dos entes federados, que é município com
o acordo assinado entre o Ministério da Cultura, o Estado e tal, dá uma possibilidade melhor, inclusive de aglomerar, de chamar de novo os artistas para o seu ponto de fazer arte. Porque os editais, apesar de serem valores pequenos, mas eles dizem para a gente, você tem valor. Você não está recebendo talvez aquilo que a tua arte, o que a arte mereça receber, mas você já está sendo observado. E isso é o ponto que a gente precisa, porque quando os artistas, pela sua desesperança, eles se dispersam, eles precisam de um ponto, uma motivação para juntar. E os editais, esses acordos assinados, a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, está sendo uma ferramenta que está chamando os artistas de novo para dizer, olha, vocês existem, não esmoreçam, tenham fé, tenham bom ânimo, porque vocês existem e o Estado está vendo. E agora é a gente aproveitar que as coisas estão mais favoráveis, que a arte está tendo uma vida independente dentro da gestão, que é para a gente então fazer com que a arte realmente aconteça. Então a responsabilidade agora cai muito no colo dos artistas. Se você realmente é artista, está na hora de se manifestar, porque vai ser ouvido e a sociedade vai agradecer. A Festa do Divino começou com uma imagem que eu ganhei de presente do amigo Alex Oliveira. A gente era colega de trabalho e ele é de Jaraguá, da cidade de Jaraguá. E aí ele comprou essa imagem, né, e nos deu de presente, porque ele sabia que a minha família inteira é devota, né, do Divino Espírito Santo. E aí ele trouxe essa imagem e disse, é um presente e o Espírito Santo tem que ser recebido com festa. E aí nós iniciamos na minha casa, na minha residência, com a novena. Iniciamos mais ou menos umas 5 pessoas, né? E aí nós fizemos às 9 noites, né, de novena. E aí ele assumiu, né, a função do imperador. Aí no ano seguinte a gente fez 3 dias de giro, né, a bandeira do Divino, visitas nas casas. E aí no último dia a gente fez só uma confraternização na minha casa, né, com as pessoas que participavam participaram da novena. E aí em 2006 a gente já começou o sorteio, né? E aí nós ficamos 2005, 2006, 2007 na minha casa. A minha casa já não comportava mais as pessoas, porque foi só aumentando, né, o fluxo de pessoas, a participação, pelo fato de ser religioso, né? E a festa do Divino, que há muitos anos não acontecia mais na cidade, a gente estava tentando fazer um resgate, né, dessa festa. E aí a gente não teve mais como fazer na minha casa. E aí, na época, o padre Cleonisaldo, né, hoje falecido, ele nos cedeu a capela São Judas Tadeu, que na época era fechado, né, não tinha movimento lá, e ele cedeu lá o espaço. Aí nós ficamos lá 2007, 2008, 2009, 2010. 2011 nós viemos para cá, ainda fizemos 2011 lá. 2011 a gente ganhou o lote aqui, não tinha bispo na época, né? E aí Dom Felipe chegou, e aí a gente conversou com ele, e aí tinha esse terreno aqui que era a igreja, e ele foi e cedeu esse espaço, e nós começamos a construção da capela. E aí nós começamos em 2012. E aí assim, ela foi construída à base de mutirão e doações, né? Então a gente recebia muitas doações de todos os materiais. E os amigos, né, que eram pedreiros, então a gente fazia o mutirão. Na verdade, a festa ela tem um período a longo prazo e a médio prazo e a curto prazo. A gente começa no domingo de Páscoa, né, com a retirada da folia do Divino na igreja. A gente participa da missa da Páscoa, lá na catedral. O padre faz a bênção, né, a bênção da bandeira, a bênção do grupo, né, da Irmandade, e aí a gente dá início às nossas visitações, né, que chama Folia do Divino, com a bandeira e a coroa. A gente faz a novena, começa a festa, faz 9 dias, né,
Então, nesse período tem o terço e a novena, as santas missas, e depois vem a parte social, que são as quermesses, né? Aí é onde a gente faz as comidas, né? E bazar, aí tem o pula-pula, tem leilões. Hoje atualmente a gente já faz o leilão virtual, né? No final de semana. E assim, é onde a gente encontrou uma forma também assim de atingir mais pessoas, porque às vezes aquele leilão, aquele momento social aqui, nas quermesses, é mais as pessoas que participam da missa e já fica para a quermesse, né? E já o leilão virtual a gente consegue atingir, né, um número maior de pessoas. Aqui nós temos até pessoas que, como a gente tem o Luiz Manana, que é muito amiga, que ele é quem dá essa força para a gente na questão do leilão virtual. Ele tem amigos aí fora do Brasil que de lá eles dão um lance, né? Arremata e faz a doação. A procissão luminosa, ela é um momento onde as pessoas demonstram mais assim a sua fé, onde aparece os 7 dons, né, do Espírito Santo, onde vai a imagem do divino, né, no andor. Já teve anos que a gente conseguiu até cavaleiros, né, em cavalos, né, para participar da procissão, né? Então, assim, é um momento assim mesmo de demonstrar a fé, né? De viver a nossa fé, né? Não só em termo cultural, mas também espiritual. Bom, interesse de participar dos editais a gente tem, né? Só que a gente, como a gente às vezes não tinha informação, né? A falta de informação, a gente já pode ter perdido várias oportunidades, né? Porque agora, com a sua participação ano passado aqui na nossa festa, né? Foi que a gente teve o conhecimento, né? Então, assim, interesse em participar a gente tem, né? Uma das nossas maiores preocupações é isso, é a festa, né, acabar. Mas a gente tem, assim, uma preocupação muito grande de incluir as crianças, incluir os jovens, né, os adolescentes, né, na nossa festa. Então, assim, pela procissão você vê que tem crianças, né, que participam, né? Então, assim, a gente tenta acolher, né, essas crianças, fazer com que eles entendam, né, a importância, né, da festa na nossa comunidade, porque ela ficou muitos anos parada, né? Então, assim, foi muito difícil para a gente resgatar. E aí a gente tenta colocar na cabeça das crianças essa importância da festa e que ela não pode morrer, que a gente até brinca. Futuramente nós vamos ficar só na coordenação, vocês aqui vão colocar a mão na massa. Então vocês precisam aprender, né? Aprender tanto da parte espiritual como da parte cultural, né? Da parte social também, né? Que a gente só não faz uma parte social porque nós não temos condições financeiras. Nós temos a associação e lá no estatuto é uma festa religiosa, cultural e social. Então, assim, para a gente fazer também a nossa parte social. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater e eu vou abrir pra você. A minha trajetória na música começou bem cedo, muito cedo mesmo. Por incrível que pareça, começou na capoeira. Eu fazia capoeira na infância. E aí eu percebi que eu tinha facilidade para instrumentos, né? E ali eu comecei a pegar os instrumentos, comecei a aprender. Eu venho de uma cidade chamada Itacajá, aqui no Tocantins. E quem é de lá sabe que a gente não tem professor de música. E as poucas pessoas que sabem alguma coisa, guardam para si, cobram muito caro para ensinar. Então, assim, a gente luta muito para aprender alguma coisa. Então eu tive que me virar sozinho, pegando uma dica com um aqui, pegando uma dica com outra lá. Logo depois eu comecei a cantar nas rodas de capoeira. E um dia o meu primo, ele me deu um estalo para essa questão que eu cantava bem. Porque assim, às vezes você faz algo e você não percebe que você faz aquilo, né? E aí eu percebi que eu cantava bem. E eu, peraí, então bora investir um pouco mais nisso aqui. E na época minha mãe, ela comprou um violão pra mim. Que não era nem de segunda mão, era de terceira mão. Na época era um Kashima. Ele tinha 3 cordas.
e ele tinha um tampo dele todo arrancado. E foi com esse violão que eu comecei a aprender. Meu primo me ensinou uma música, e aí depois disso foi deslanchando, fui aprendendo uma coisa aqui, outra lá. Logo depois que eu aprendi a cantar, comecei a me envolver mal na música, né? Aprendi a tocar violão, tava muito iniciante ali, eu entrei na igreja, e ali eu desenvolvi bastante. A igreja pra mim foi muito crucial mesmo, assim, pra eu desenvolver. E realmente, a pessoa que ela tá ali no meio tá na igreja e ela se envolve com a música, eu te falo de certeza que ela desenvolve muito, mas é tipo muito mesmo. Me especializei nessa modalidade, nesse mundo, nesse universo do gospel. Só que esse ano eu me distanciei do gospel. Então, assim, dentro da visão da música, existe o gospel e existe o secular. Então tudo aquilo que não é o gospel é considerado secular, que esse secular ela vem da música do século, né? Que desse século que a gente vive. E hoje eu estou nessa parte de cá, né? Que é a música do secular. Por quê? Porque é onde que hoje eu tô me identificando mais, né? Tô precisando um pouco me identificar mais, tô precisando me profissionalizar mais. Eu era muito leigo realmente sobre editais, né? Falar assim, tem que participar de editais, tem que saber sobre editais. Eu nem sabia o que era edital. Pra mim, né? Eu não sou de Miracema, eu moro aqui hoje, mas eu não sou daqui. O tempo que eu moro aqui em Miracema e em alguns lugares que eu já passei, alguns lugares que eu já vivi, eu vejo como um marco histórico aquela oficina que vocês promoveram sobre editais. Aquilo para mim foi de extrema importância. Aquilo combateu a desinformação de uma forma. Tinha pessoas ali que precisavam daquilo, mas tinha muitas pessoas que precisam e não estavam ali. E o que acontece? Momentos como aqueles são cruciais para que as pessoas possam acessar. Informações como aquelas, elas têm que estar mais acessíveis ao público. Eu mesmo nem sabia disso, que esses editais vieram para a prefeitura, né? Todo esse tempo eu não sabia. Tá aqui dentro do nosso quintal, as coisas estão dentro de casa e a gente não sabe. Então, assim, eu acho que a maior barreira que a gente tem que vencer hoje é o combate à desinformação, né? Temos que pegar nesse sentido. O combate à desinformação, eu acho que a gente já consegue vencer uma grande barreira. A gente é reflexo do meio que a gente vive, né? Então, estar nesse universo artístico, participar de ensaios teatrais, participar dos próprios teatros, ver meu pai criando roteiro ali e também ser cobaia nos ensaios em casa, né? Fez com que a gente se apaixonasse por arte e seguisse esse caminho também. Então, assim, conviver tanto com meu pai, né, e quanto com os amigos deles, que foram muito importantes para a construção teatral, cultural aqui na cidade, contribuiu para a gente estar aí seguindo também nesse mesmo caminho. Hoje eu trabalho com turismo. Eu tenho uma agência de turismo receptiva aqui em Miracema e eu pude conviver com muitas pessoas, conhecer muitas pessoas, inclusive pessoas que têm já trabalho cultural, né? Eu tive aí um acesso aos artesãos de Miracema, a pessoas que têm uma história cultural muito rica aqui de Miracema. E foi através dessa convivência no turismo que eu vi o valor cultural, né, o valor do turismo cultural e da natureza. Foi aí que eu tive a ideia de estar fazendo a websérie, né, de estar criando a websérie aí, para mostrar um pouquinho sobre como a cultura se faz tão presente na nossa vida, no nosso meio. A websérie, ela foi meu primeiro trabalho audiovisual e eu tive uma surpresa até positiva, né? Eu sabia que a gente ia conseguir fazer um bom trabalho, apesar das dificuldades que a gente encontrou, eu sabia que o trabalho ele ia gerar um resultado positivo. E eu tive uma surpresa muito grande justamente das pessoas chegarem e falar, olha, eu não sabia que tinha
isso aqui na nossa cidade, em termos do que a gente mostrou nos episódios, né? Tanto da parte do turismo quanto da parte cultural, que são os artesãos ali que faz o crochê, que faz o capim dourado, que faz a viola de buriti. Os editais, ele vem como incentivo para possibilitar, né, descoberta de novos talentos. No meu caso, eu já trabalhava com teatro, mas nunca com o audiovisual em si. Eu só pude depois do incentivo dos editais. Coco mamãe, 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 coco mamãe. A minha fica dava coco pra viver, e hoje em dia eu canto coco pra comer, não sei. A minha fica dava coco pra viver, e hoje em dia eu canto coco pra comer. Pontão Viração, ele surgiu em 2008. Era uma associação, a Viração, e ao longo do desenvolvimento dela, da organização e o principal, a resistência dela com vários presidentes, pessoas que passaram. Em 2018 ela se tornou um pontão de cultura e vem fazendo um trabalho incrível com várias ações culturais. Os principais objetivos que orientam a Viração hoje é colaborar com os coletivos culturais. Nós temos isso como premissa. Então a nossa cidade, como várias cidades no Tocantins, com a necessidade de uma ação organizadora, porque nós temos vários artistas. E estes artistas também necessitavam de uma associação, de uma gestão, de um gerenciamento que pudesse colaborar com eles em organizá-los, colaborar com as ações de criação de projetos. Então, o que nos traz como principal é essa colaboração com os coletivos, a inclusão, né, desses coletivos junto à cultura e a oportunidade para eles participarem das políticas, né, que são as leis que têm sido colocadas aqui no nosso país, né, da cultura. A avaliação que nós temos sobre o projeto Miracema Criativa aqui na cidade, ele é novo no princípio de que todas as ações também são novas para os artistas. Em que sentido? Como se eles não tinham o hábito de ter uma gestão, de um agente que contribuía com o desenvolvimento deles em organização dos projetos, para a gente também está sendo novo porque eles estão se redescobrindo nesse sentido. Então, além desse papel de inclusão, de gestão dos projetos, o que está sendo assim muito válido nessa construção do Miracema Criativo é buscar esses novos agentes, esses coletivos que estão aparecendo e pessoas que também nem se identificavam como coletivos dentro da cultura. E o trabalho do Miracema Criativo tem sido feito nesse sentido, a execução de projetos que têm participado conosco. Então nós temos aqui hoje dentro do Miracema Criativa, nós tivemos dança, né? Com dança de salão, que era samba no pé, uma raiz forte da cultura brasileira. Nós também tivemos recentemente a oficina de literatura com o professor André, também algo muito forte na cultura brasileira. E por fim nós vamos estar trabalhando o artesanato com uma indígena, né, de Tocantins, que também vai estar fazendo essa parte muito forte da cultura brasileira aqui conosco. Então nós temos essas 3 oficinas, essas 3 ações de desempenho. E o restante das ações são reuniões de alinhamento com os coletivos e oportunizando com eles, né, esse diálogo e ajudando-nos nas dificuldades que eles têm em relação à construção dos projetos e à execução deles também. Quando a gente fala dos editais, né, Cássio, esse impacto tem sido positivo, nós conseguimos fazer um diagnóstico simples. Como é tudo novo, pelas próprias leis serem novas, primeiro de tudo, os coletivos, os artistas, as pessoas que querem participar dos editais, elas estão se organizando mais rápido, documentalmente, e elas também estão se preparando em questões de conhecimento básico sobre as leis. Por quê? Porque quando a gente traz uma palestra, a gente faz o elo rápido com os artistas e eles têm vindo. Então, um dos impactos maiores de resultado é a organização e o entendimento que eles têm sobre o potencial que o edital traz. O edital que nós participamos também nos deu essa oportunidade de novos relacionamentos dentro da região, dentro do território tocantinense. E o projeto que nós colocamos dentro do certame foi o Mapeando Tocantins, que visa a busca das instituições que são consolidadas e aqueles que têm interesse em se tornar uma instituição, sendo pessoa física ou jurídica, ou ele iniciar processo, né, de formatação sendo um coletivo dentro da cultura e buscando também, né, as políticas nacionais.
interesse pela comunicação foi assim, devido assim, à ausência de materiais indígenas, entendeu? Assim, tinha pouco registro, então isso me despertou mais, né? Trabalhei como coordenador de cultura na associação, e aí eu comecei a fazer os registros, né? Fiz vestibular para comunicação social e jornalismo, e aí eu fiz esse curso, me aperfeiçoei mais, né? E tive mais interesse também de, né, fazer os registros para resgate cultural também, né? Porque está se perdendo, né, para as memórias culturais, né? Os temas e imagens que eu gosto mais de fotografar são imagens das manifestações culturais do cotidiano, que é um trabalho de artesanato, da comida típica que acontece, né? Então eu faço esse registro porque também assim, para guardar como memória do povo xerente, né? A experiência de trabalhar com o filme Darcy Resumo Zé foi muito impactante, porque tipo assim, o resultado dele foi muito relevante. Resgatar a história através de audiovisual, que foi um trabalho da universidade, a formação do curso de comunicação social. Nós levamos esse projeto, né, até no Acre, no Rio Branco, na universidade. Então, assim, foi um trabalho de excelência, né? Apesar de ser a primeira vez que a gente fez o vídeo, né? Além das produções de audiovisual, eu também coordenei uma produção de CD duplo, com cantos, né, xerente. Chama-se O Atos Aí Não Crê, que significa Eu Vou Cantar. A importância desse CD é para promover, né? Promover os cantos nas escolas, entendeu? Para as crianças, né, já ficar ouvindo, porque tipo assim, o xerente, ele não canta em qualquer momento, né? Tem uns momentos específicos para se cantar. E com a produção de CD, então ficou mais fácil, porque aí os professores indígenas, ou às vezes um pai, colocam, né, que tem aparelho, né? Hoje quase todo mundo tem aparelho, e reproduz os cantos. Então a criança os jovens principalmente as crianças já crescem, né, conhecendo os cantos. Os impactos dos editais na comunidade xerente têm motivado, né, muito a produzir os materiais, né? Muitas pessoas já foram contempladas, né? Só que a única dificuldade que ainda tem ainda, porque a exigência é muito grande, né? E às vezes a comunidade indígena não dá conta de preencher, né, se enquadrar da exigência que o edital, né, cobra, né? Nessa que eu participei na Audi Blanc, né, modificaram muita coisa para que as comunidades indígenas, os quilombolas, tivessem a oportunidade de participar, porque senão ninguém tinha condição de acessar. Teve um melhoramento, então? Melhorou. Assim, fez adequação para que as comunidades indígenas e quilombolas fizessem parte dos editais. Eu tenho um projeto agora, assim, eu vou começar a escrever, que assim, eu achei muito interessante, né? Trabalhar com Tocantins e a comunidade indígena. A integração que tem, né? No passado já teve muito conflito aqui. E hoje, assim, tem indígena morando na cidade, tem indígena na escola da cidade, né? As escolas municipais estão indo para as aldeias. E essa convivência que eu quero registrar, documentar, para mostrar para o mundo que é possível dois povos conviver na paz, entendeu? Sem atrito, sem conflito. Isso que eu quero fazer e mostrar para o futuro. Aqui nós temos esse diploma de posse da Academia de Letras de
Paraíso do Tocantins, da qual nós fazemos parte como membro correspondente. Aqui nós temos a Acalanto, que é a Academia de Letras de Araguaína, do qual também nós somos membro correspondente. Aqui nós temos a medalha da Academia de Letras de Goiás, do qual também nós somos agraciados como membro imortal, daquela importante academia goiana. Depois nós temos aqui a Comenda Literária Tocantins Poético Lendário, que nos foi concedida por ser um ativista na área literária. Aqui é uma moção de aplausos da Câmara Municipal também, pela nossa atividade poética. E aqui nós temos o diploma de posse na Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, ali de Vitória, Espírito Santo, onde também fomos consagrados como membro imortal daquela academia. Aqui nós recebemos também o certificado de mestre da cultura brasileira. Aqui nós temos esse diploma que é da Academia de Letras e Artes de Goiás, que nos foi concedido, também como membro daquela importante academia. Aqui algumas medalhas de reconhecimento literário. Aqui é uma medalha da Academia Capixaba de Letras. Aqui uma medalha da Academia Goripiense de Letras, que foi a medalha Machado de Assis. E aqui a medalha da Independência, que foi a medalha que comemorou os 200 anos da independência do Brasil, que foi concedido pela FEBACLA, Federação Brasileira das Academias de Letras, a poetas e escritores que se destacaram no mundo da literatura. A minha relação com a literatura e com a escrita poética começa com a minha mãe, uma pessoa que era praticamente semi-analfabeta, era doméstica, trabalhava na casa das patroas. E minha mãe, ela tinha o hábito de pedir revistas, gibis, livros usados, e trazia para casa. E aí ela me incentivava a ler, e enquanto ela fazia os trabalhos domésticos, ela pedia que eu lesse histórias, contos, notícias de jornais. E aos poucos eu fui também escrevendo notícias, contos, músicas, mas aí depois a poesia foi o que foi me encantando. E também minhas tias-avós e minha avó materna, que não morava com a gente, mas vinha com frequência, e eu ficava às tardes, porque minha mãe ia trabalhar, eu ficava às tardes sozinho com minhas tias-avós e com minha avó materna. E elas eram verdadeiras contadoras de histórias inclusive que eu nunca encontrei nos livros, E também gostavam das famosas cantigas de roda. E isso me incentivava a replicar essas histórias, mas escrevendo. E escrevendo essas histórias, reescrevendo essas cantigas de roda, eu fui tomando gosto pela escrita, pela leitura. Mais tarde eu encontrei professores que me incentivaram a essa prática. Uma dessas professoras é uma escritora hoje, que eu tive o prazer de tê-la como minha professora no ensino médio, que foi a professora Irma Galhardo, que é escritora, uma das escritoras mais bem conceituadas nesse estado, e por que dizer não, no Brasil. Ela foi minha professora de literatura, e ela, tomando posse dos meus escritos, sobretudo das minhas poesias, ela disse: você vai ser ainda um grande escritor, você tem tudo para ir publicar um livro. E eu ficava pensando, será que eu vou conseguir publicar um livro? E mais tarde eu conheço então o grande Zacarias Martins, que eu chamo de meu padrinho literário. Ele realmente pegou meus escritos e me ajudou me apresentou uma editora e me mostrou o caminho para publicar o meu primeiro livro. E aí de lá para cá não parei mais. Os impactos dos editais no mundo da literatura para os escritores e sobretudo para os escritores iniciantes, ele tem sido de grande valia, porque nós sabemos que ainda no nosso país a leitura e o livro não ocupa um espaço privilegiado. Os editais, eles foram fundamentais para que hoje a gente tenha muitos jovens, por exemplo, lendo livros nossos, de autores tocantinenses. Os autores tocantinenses, eles eram muitas vezes esquecidos, e hoje eles têm essa oportunidade, principalmente nas escolas,
né, a gente vê os livros dos autores tocantinenses sendo muito mais valorizados, muito mais utilizados. Eu, por exemplo, tenho uma intensa agenda que às vezes eu não consigo atender o número de escolas que requisitam, não só a mim, mas outros colegas também. Às vezes tem colegas que dizem assim, olha, eu tive que dispensar a escola tal e você pode ir lá no meu lugar porque, né, não podemos deixar a escola na mão. Tal é a quantidade de escolas que nos solicitam. E os editais foram fundamentais, porque eles mostraram, eles disseram, olha, os escritores tocantinenses estão aí, eles estão vivos, e eles têm conteúdo tão bom quanto os escritores dos grandes centros. Aqui é o nosso primeiro livro, né, Recitando a Vida, são poesias de exaltação da vida. Depois temos o livro Poesias da Vida, que retrata as emoções do dia a dia. Depois o livro Capim Dourado Poético, que é um livro que traz aí em poesias a beleza e o valor e a história do capim dourado no Tocantins. E o livro Hoje é Dia de Poesia, que é um livro que traz poesias de incentivo à valorização e aproveitamento da vida em tempo real. Alguns que não estão aqui, que já foram, no momento, já foram todos vendidos e repassados para outras pessoas, né? Tem Versos Mágicos, Poetizando Vidas, Ipesias e Rio de Poesias, que está no forno ainda está na editora. Bom, minha primeira relação com audiovisual foi desde muito nova, né, com a presença do meu pai, principalmente, que ele é muito fascinado, tem uma grande admiração por artes marciais, né? Isso acabou influenciando no seu gênero de filme, né? Foi bem interessante porque eu sempre tive muita curiosidade, né? Quando assistia aqueles filmes de artes marciais, toda aquela movimentação dentro do filme, aquelas lutas, aquela quebra de cenário, eu achava tão interessante aquilo, que daí surgiu uma curiosidade, né, de saber como que aquilo é feito, como é elaborado, como é a atuação, né, como a roteirização em si, como é feito um filme, né, daquele jeito. Na pré-adolescência, eu ganhei meu primeiro celular, né, e eu era bem criativo nesse quesito, que a partir daí eu comecei a andar pela cidade e começar a gravar, né, toda a movimentação, as situações que aconteciam, e eu acabava editando aquilo, colocando efeitos visuais, né? E colocava música de fundo, cortava e fazia um videoclipe, digamos assim, né? Era bem interessante naquela época, porque também tinha um pouco de incentivo dentro das escolas, porque tinha um projeto anual, que era de uma professora de inglês, que ela pedia que os alunos filmassem, faziam uns videoclipes, né, relacionado às suas músicas, né, preferidas, né, e daí a gente saía na rua, fazia todo aquele cenário, toda aquela produção, toda aquela atuação, né, e gravava e mostrava na escola, era exibido isso. O surgimento do Festival Mirocine, ele nasceu como uma resposta de necessidade de visibilidade e valorização da produção local, né, que a partir disso a gente tinha essa procura, tinha essa demanda, só que não tinha nada de concreto realizado na cidade, né, para ter esse incentivo para os jovens, né, principalmente para os jovens. Foi a partir de um incentivo de uma professora, inclusive a Maria Célia, né, uma grande pioneira aqui do cinema aqui em Mira Norte. Aí eu contei a ela que eu tinha essa necessidade de criar um projeto para que ajudasse mais jovens como eu naquela época a ter seus projetos divulgados, circulando, sendo julgados, sendo premiados, né? Porque isso não existia para mim. Eu tive bastante dificuldade nisso porque eu não tinha saída, não tinha uma rua para me seguir, né, para me crescer. Não tinha isso. Eu sempre ficava aqui parada, fazendo meus vídeos e ficava, né, guardado na memória do celular. Não tinha essa circulação, não tinha esse diálogo, não tinha essa discussão com meus filmes, né? Aí eu falei, não, vou criar isso. Eu vou fazer isso para não ajudar só eu, mas também outras pessoas como eu que querem, né, crescer nesse ramo de audiovisual. E aí ele surgiu a partir de um edital. Isso, foi que ela pediu para mim, falar, não, escreve, tu não tem esse desejo? Vai, pode ir, escreve. Aí ela me passou o edital certinho, li,
né? Escrevi tudo certinho, bonitinho, tudo que pedia. Entreguei no último prazo correndo, faltava 10 minutos para encerrar a inscrição. E eu fui, me inscrevi, esperei ser contemplada e fui contemplada. Meu primeiro projeto, minha primeira ideia que eu escrevi foi logo passada para frente. Os maiores desafios para realizar um festival totalmente online, né? Ele foi tanto na parte técnica, tanto na parte do engajamento pessoal, né? Porque o festival ele foi elaborado dentro de uma rede social, que foi o Instagram. Então, tudo que a gente fez, elaborou, foi tudo lá dentro, desde a questão da seleção, da divulgação, notificação, foi tudo lá, né? Teve muitas pessoas de várias regiões e estados que conseguiram participar e acompanhar o festival, né? Isso foi bem interessante para nós porque não esperávamos isso, né? Como foi aberto ao Brasilzão todo, aí a gente recebeu mais pessoas, mais inscrições, e isso foi bastante gratificante pra gente. Passei a enxergar os editais de cultura como algo... Pra mim era uma coisa assim, de fora alcance, né? Era uma coisa assim, inacessível pra mim, porque eu, por ser uma pessoa que já trabalha já nesse ramo, já tem um projeto contemplado, né? Mas antes pra mim era uma coisa inacessível. É realmente muito importante isso, ir atrás, né? Saber como é que funciona, né? Porque hoje em dia eu acredito que a gente tem mais apoio. As maiores vantagens de ser contemplado, né? De ter um projeto ali que ele tá vivo, né? Que várias pessoas estão participando, prestigiando seu esforço, seu trabalho, seu projeto. É tão gratificante ver você sair numa notícia de jornal, numa reportagem, ser chamada para um podcast. Enfim, qualquer tipo de entrevista é muito importante para mim, porque daí eu posso alcançar mais meus objetivos que eu tenho com o meu projeto de cinema, né?